Bem, pessoal, chegamos na parte da videoaula que nós vamos começar a tratar da gravação de áudio digital. Então, primeiramente, antes de começar a parte de gravação, nós vamos nos atentar com algumas configurações que temos que fazer aqui. A primeira delas é a parte de cursor. Cursor é essa setinha que quando a gente aperta play, ela começa a tocar, veja só. Se eu vir aqui na guia preferências, vou clicar em File, clico em preferências. E eu vou na guia transporte. Veja bem, aqui está habilitado Return to Start Position, quer dizer, retornar para a posição inicial. Então é o seguinte, quando está habilitado aqui, quando eu der play, veja bem, dá OK aqui só para mostrar. Quando eu der play e dar stop, o cursor ele volta para o começo, de onde ele partiu. Se eu vir aqui em File, Preferências e desabilitar aqui, ó, automaticamente, quando eu parar, ele fica na posição onde eu cliquei em Stop. Então é muito importante essa parte a gente deixar configurado da melhor forma que a gente acha melhor, tá? A outra configuração é a configuração de metrônomo. A gente configurar o metrônomo, nós vamos na guia transporte e nós vamos em metrônomo setup. Dentro aqui do metrônomo setup, eu tenho as opções do metrônomo na gravação e do metrônomo no play. Nesse caso, eu deixo desabilitado o metrônomo no play. Eu só quero o metrônomo na gravação. Precon Options quer dizer o seguinte. Vamos dizer que eu quero que o metrônomo comece a tocar 2 compassos antes de começar a gravar. Eu seleciono aqui 2. Tá? Então o que vai acontecer? Antes de começar a gravar, ele vai tocar 2 tempos de compasso. Aqui, ó, Activate Audio Click, eu seleciono se eu quero os cliques em beats ou em sounds, tá? Aí o som eu posso selecionar aqui numa lista, mas eu vou deixar em beats mesmo. Aqui eu seleciono o volume e eu seleciono se eu quero mais agudo ou mais grave. Dou OK. Outra configuração muito importante é a parte de Tempo Track. Tempo Track é o tempo do projeto. Eu tenho que configurar isso. Eu vou em Project, Tempo Track. O Tempo Track vai definir as batidas do metrônomo. Se eu colocar o tempo aqui de 120, vai tocar 120 batidas por minuto. Se eu colocar aqui 100, por exemplo, já vai cair. Se eu colocar 100 batidas por minuto, esse vai ser o tempo da música. No Tempo Track aqui, eu tenho a opção de estar determinando o tempo, se ele vai aumentar ou se ele vai permanecer tempo fixo durante a música. Nesse caso aqui, eu vou deixar o tempo fixo. Eu vou entrar em detalhes sobre o Tempo Track em outro capítulo dessa videoaula. Então vou fechar aqui. Agora eu já defini o tempo da música. Você pode observar que agora na guia transporte ele já está aparecendo aqui, ó, 100 BPM, compasso é 4x4. Para mim aparecer a transporte, eu posso clicar aqui em transporte e clicar em transporte panel ou então F2, tá? Então no caso aqui, veja bem, aqui na transporte eu tenho um clique que eu habilito o metrônomo e aqui eu tenho aquela opção que eu habilito aqueles 2 compassos ou mais compassos antes de começar a gravação, no clique do metrônomo. Por exemplo, vou colocar aqui uma trilha de áudio. Isso, coloquei a trilha de áudio. Tá? Vamos dizer que eu vou começar a gravar aqui. Ok, você ouviu 2 tempos de compasso antes de começar a gravar. Por quê? Porque eu já tinha programado aqui na guia metrônomo setup. Veja aqui 2 tempos de compasso. Se eu colocar aqui um só, ele vai tocar um tempo de compasso só. Veja bem. E aí ele começa a gravar. Então isso aí é de grande utilidade para a gente. Só que nesse momento aqui eu vou desabilitá-la, tá? E outra configuração muito importante é a parte de monitoração. Por exemplo, quando eu coloco um instrumento para ser tocado, eu tenho 2 tipos de monitoração. A monitoração externa, que ela é feita através de hardware, no caso que uma mesa de som, uma monitoração feita pela própria placa de áudio externa. No nosso caso aqui nós estamos trabalhando com uma placa onboard. Então eu tenho uma monitoração interna, que é através do software. Essa monitoração ela é feita através do monitor. Quando eu clico nele, ó, eu começo a ouvir a minha voz.
Gostaria de dar uma dica: se você tem a possibilidade de estar usando monitoração externa, é melhor para você. Por quê? Porque evita a latência, que é o atraso, e você pode ter um atraso que não vai ser possível você usar a sua gravação. Vai depender do drive que você estiver usando. Então é muito importante, se você tiver uma placa, tenha monitoração ou uma mesa de som, para você monitorar o som de uma forma que não dê latência. Outra dica que é o seguinte: se você realmente tem que usar essa monitoração, uma dica que eu dou é para você vir aqui e fazer essa configuração. Você vem em File, vai na guia Preferências, e você vem aqui, ó, VST. Na guia VST você pode selecionar aqui, ó, Really Record Enable. Aí play, dá ok. Então é o seguinte: toda vez que eu clicar em Record, armar para gravar, ele já habilita aqui o monitor. Você está ouvindo aqui um eco, né? Isso se dá por causa da placa onboard que eu estou usando. Geralmente eu não uso essa placa onboard. Eu uso a placa USB Fast Track Pro para me fazer minhas gravações. Mas essa videoaula aqui eu estou usando essa placa só para dar de exemplo. Então você poderia deixar esse monitor a partir do momento que você clica aqui, ó, o monitor é habilitado. Então se você desabilitar lá, deixar como manual, você seleciona a monitoração somente no momento que você quiser. Outra coisa a respeito da monitoração é que é o seguinte: mesmo que o monitor não estiver ligado aqui, o seu áudio está chegando. Você pode ver aqui por aqui, ó. Você vê que a minha voz está saindo aqui na monitoração de entrada. Se abrir a mixer, você vai ver ela aqui, ó. Ei. Tá vendo? Quando eu quero ver a monitoração por VU, aqui eu tenho que habilitar o monitor. Então é o seguinte: agora eu posso selecionar aqui um canal da minha placa de áudio que eu pluguei, no caso, meu instrumento, para ser gravado. Nesse caso eu vou gravar minha própria voz para dar de exemplo. Então eu vou selecionar aqui o meu canal de entrada, deixa left, ok? Então eu vou gravar minha própria voz para dar de exemplo. Eu posso selecionar ou não o metrônomo. Eu vou desselecionar o metrônomo, tá? E agora eu vou vir aqui, ó. Veja bem, eu tenho 3 modos de gravação. Vou deixar normal, armou para gravar, clico em Record. Ei, videoaula no Endo 4. Videoaula no Endo 4. Você já pode ouvir a gravação, já foi feita. Ei, videoaula no Endo 4. Ok. Uma coisa interessante é você notar sempre se você está gravando muito alto. De repente você vai gravar e dá uma clipagem. Porque isso acontece quando o volume do instrumento ou do microfone está muito alto. E você vai distorcer o seu som dando ruídos. Então o que você tem que fazer é diminuir o volume e começar a gravar novamente. Outra forma de gravar aqui, ó, é o merge. O merge ele vai gravar por cima desse daqui, mas só que ele não vai apagar. Veja bem. Testando gravação merge. Merge, gravação. Testando gravação. Veja bem, se eu clicar aqui, ó, no Lanes Display, vou clicar em Lanes Fixed. Dessa forma eu vou poder ver as lanes separadamente, tá? Testando gravação merge. Outra dica aqui: se você usar essa ferramenta X, você muta uma lane e escuta a outra. Vídeo aula no Testando gravação. E fica legal de você estar escolhendo qual a lane ficou melhor. Outro modo de gravação aqui seria o replace. O replace ele vai gravar apagando tudo que está por baixo. Por exemplo, gravação, replace, gravação, teste, replace, gravação, replace, gravação. Ok? Então eu posso observar agora que ele apagou tudo o que tinha embaixo, tá? Dentro desses 3 módulos eu tenho algumas opções, que é o Keep Last e o Stacked. O Keep Last eu posso usar da seguinte forma, que é a gravação através do Push In, Push Out. Quer dizer, você deve limitar uma entrada e uma saída. Eu vou clicar aqui, ó, nesse triângulo, vou arrastar ele para cá. Vou selecionar aqui do 3 ao 5.
ok? E vou aqui nessa ferramenta Push In. Tá? Se não tiver aparecendo isso aqui na transporte, você clica com direito e seleciona Locators. Só selecionar Locators que aparece. Você vai selecionar Push In. Dessa forma, quando eu der play, não vou clicar em Record, eu der play, o cursor chegar aqui, ele vai começar a gravar, tá? E eu vou clicar Push Out. Quando o cursor terminar no 5, ele vai terminar a gravação e vai me dar só essa gravação. É como se eu programasse a gravação para começar e parar. Então eu vou voltar aqui, vou clicar em Play. Vamos lá. Gravação, replace, gravação, teste, replace, gravação. Isso aí, testando a gravação Keep Lash. Keep Lash. Então, bacana, veja só. A gravação, quando ela chegou, quando o player chegou aqui, ó, cursor, chegou no 3, ele começou a gravar. Veja só. Isso aí, testando a gravação Keep Lash. Isso. Então, o que a gente vai mostrar agora é uma forma que a gente tem de gravar vários takes ao mesmo tempo. Pode ser através do Push In também. Vou colocar Push In, vou começar no 3, tá? Só que agora eu vou colocar ciclo. Vamos lá. Gravação, teste, replace, gravação. Vídeo aula testando, alô, teste. Vídeo aula. Essa é a gravação Push In em loop. Gravação Push In em loop. Isso aí, gravação Push In em loop. Ok. Então, pessoal, eu gravei vários takes agora. Eles não podem ser vistos assim através do Lens Fixed. Por quê? Porque esse é um modo de gravação diferente. Se eu clicar com direito aqui, ó, eu vou Select Region. Eu vou selecionar a região de gravação que eu fiz. Essa dica é interessante se você quiser gravar vários takes. Mas eu vou te dar uma dica mais interessante ainda, mais fácil. Vou apagar aqui. E vou mostrar o terceiro módulo de gravação, que é o Stacked. O Stacked é mais ou menos igual ao Keep Lash, como o Push In, só que a diferença dele é que a gente vai poder visualizar track por track. Eu vou selecionar aqui, ó, do 3 ao 4. Tá? Agora eu vou no Push In. Deixe selecionado Push In. Deixe selecionado aqui ciclo, tá? E agora eu vou deixar selecionado aqui em Stacked. Ok? Selecionar o cursor, vou dar play. Vamos lá. Testando, gravação, Stacked, Push In. Testando, gravação, Stacked, Push In. Gravação, Stacked, Push In no modo ciclo. Veja bem o que aconteceu. Eu criei agora vários takes de gravação que eu posso estar ouvindo eles separadamente. Veja só. Só clicar em cima dos takes, quando está cinza, está mutado. E quando está verde, ele fica ativo. E eu posso ouvir. Veja bem. Testando, gravação. Veja bem, está tudo mutado. Aqui de Stacked, gravar de Push In, são Stacked, Push In, são Stacked, Push In, gravação no modo ciclo. Push In no modo ciclo. Então, esse tipo de gravação é ótimo, por exemplo, se você vai gravar um solista, um solo de guitarra, um solo de qualquer instrumento, e de repente o solista ele quer fazer várias tentativas até ele conseguir aquele solo que fica melhor. Você pode deixar ele gravando vários takes ao mesmo tempo, e no final ele vai escolher qual que ficou melhor. Então, veja bem, vamos dizer que o final aqui fosse o escolhido. Você selecionaria os takes, deletava, sobraria esse aqui e você clicava Lanes Off. Dessa forma, como se você tivesse gravado uma vez só, no modo ciclo. Então, pessoal, esses são os modos de gravação aqui no Nuendo. Creio que não ficou nenhuma dúvida. Vou dar prosseguimento aqui, vamos lá.